Você quer saber quais são os melhores investimentos onde aplicar o seu dinheiro nesse ano de 2025? No vídeo de hoje eu fiz uma simulação de quanto renderia R$ 10.000 investidos hoje e levados por 5 anos em diferentes tipos de investimento. E fica até o final porque os últimos investimentos talvez você nunca tenha usado e vai te surpreender a rentabilidade deles. Então, começando pelo site do Tesouro Direto, que é um site muito bacana que você, eu, qualquer cidadão pode usar gratuitamente para fazer simulações de rentabilidade dos tesouros. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, R$ 10.000. E eu estou imaginando que você tenha esse dinheiro agora para fazer um aporte único. Não estou considerando você continuar investindo mensalmente nesses investimentos. Então, todas as simulações de hoje vai ser um aporte único de R$ 10.000 e eu vou mostrar para você no final desse período de aproximadamente 5 anos quanto vai ter lá no saldo de cada investimento desse. Então, o primeiro deles é o Tesouro Selic 2031, que tem aí o vencimento mais próximo que a gente consegue de 5 anos. Então veja aqui em cima que a linha amarela é o retorno da poupança e aqui está com a menor inclinação, ou seja, o menor retorno de todos os investimentos simulados é sempre o da poupança. Então já deu, Não dá mais para deixar dinheiro na poupança, você já deve saber disso. Outro investimento que é muito frequente são as LCIs e as LCAs, são as letras de crédito imobiliário ou agrícola, E elas são recomendadas por gerentes de banco, assessores de investimento, com essa proposta de que, elas não cobram imposto de renda, então elas vão render mais do que muitos investimentos. Mas olha a rentabilidade delas, É a segunda pior rentabilidade, se você for ver ali em cima. Não é muito melhor do que a poupança, é muito pouca diferença de uma LCI para uma poupança, na verdade. E aí a gente tem agora os CDBs. Quanto renderia um CDB? Esses 10 mil teriam se tornado R$ 16.409 em um CDB comum que te paga 100% do CDI, que é um CDB mais seguro, Aqueles que te oferecem muito mais do que 100% do CDI, geralmente vem com um risco de crédito, um risco de calote aí grande embutido. Então a simulação que o Tesouro faz é com 100% do CDI. E veja que já melhorou com relação à poupança aqui, mas ainda não é o melhor resultado para o seu dinheiro. Qual seria o melhor então? O Tesouro, que te paga aqui, de valor bruto, R$ 18.422. Mas aí você pode pensar, não, mas o Tesouro eu sei que tem imposto de renda. Tem, mas aqui do lado, o próprio site também simula para você o valor bruto, que é esses 18 mil, tem o IR, o imposto de renda, que seria devido em relação a esse investimento, e tem também uma taxa da B3, porque quando a gente compra tesouros, a cada ano a gente paga uma taxinha para manter esse título lá na Bolsa de Valores. Então aqui ele te dá o valor líquido, o que cairia na sua conta líquido para você daqui 5 anos seria R$ 17.097. E veja que esse valor, mesmo tendo o desconto de imposto de renda e o desconto da taxa da B3, ainda assim é superior a todos esses outros aqui que são os concorrentes da renda fixa. Mas você não precisa ficar somente na renda fixa. Vou fazer também simulações para você de quanto você teria de retorno com investimentos de renda variável. Você vai ver que a diferença começa a aparecer mais bonita agora. Então, numa primeira simulação de ativo de renda variável, eu peguei um dos fundos imobiliários, que inclusive faz parte da minha carteira de investimentos, que é o CVBI 11. Quanto renderia 10 mil se você tivesse aplicado nesse fundo imobiliário, Aqui eu fiz uma simulação nesse site gratuito, colocando R$ 10.000 investidos por 5 anos. Você teria aproximadamente, porque isso aqui é um retorno já passado, não tem como a gente ter certeza que vai ser o mesmo retorno para frente, mas a estimativa é de que esse valor teria virado aí R$ 18.803, com um grande benefício, porque investindo em fundos imobiliários, se você não sabe, eu já te conto agora, você passa a receber renda mensal, que esse ativo te paga todos os meses para o resto da sua vida. É um grande benefício de investir em fundos imobiliários. Além de multiplicar o seu dinheiro inicial, você vai receber renda passiva, tornando você livre financeiramente, no seu futuro aí.
Mas indo além dos fundos imobiliários, eu fiz também uma simulação de quanto esses 10 mil renderiam se você tivesse investido no VOO, que é um ETF, ou seja, um combo com muitas ações, que segue o índice SP500, ou seja, que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e, portanto, as 500 maiores do mundo nesse momento. E aí, no caso dessa simulação, né, ela precisa ser feita em dólar com relação ao histórico dos últimos 5 anos desse ativo, que eu também não consigo simular para frente, só para trás. Então, há 5 anos, com a cotação do dólar em 2020, você teria convertido 10 mil reais para 1.841 dólares para fazer esse primeiro aporte inicial. Se você tivesse segurado esse investimento por 5 anos, ou seja, hoje, quanto você teria? Você teria em dólares aproximadamente 3.608 dólares, que equivaleriam hoje, com a cotação do dólar atual, a 20.967 reais. Então, note que esse investimento no exterior já multiplicou por 2 o seu dinheiro, né, o seu capital inicial, em apenas 5 anos, né? Então, eu vejo o potencial dessa multiplicação ao longo de décadas aí afora. Mas não vamos parar por aqui. Uma outra simulação que eu quero fazer para você é quanto esses 10 mil teriam rendido se você tivesse investido em uma das melhores ações da nossa Bolsa de Valores. E aqui, para essa simulação, eu peguei a Prio 3, que é uma das empresas que passa em todos os critérios de qualidade que eu uso e ensino lá no meu curso. Então, para você ver uma simulação aqui de 10 mil reais há 5 anos, quanto você teria? Aproximadamente R$ 87.368. Então veja que no caso desse ativo, o seu capital inicial já foi multiplicado por 8, quase 9 vezes na verdade. Então, para você assentar todas essas simulações que eu acabei de fazer para você, eu te convido a vir aqui, ó, nesse quadro onde eu coloco esses investimentos que foram simulados e o retorno deles. Então, vamos relembrar, a poupança, ó, ela deu um retorno de 15 mil, quase 15.100 reais aí, em 5 anos. É muito pouco ainda. A gente tem as LCI, LCAs, né, que melhoraram um pouquinho, ó, quase 600 reais de diferença. O CDB aumentou um pouquinho também, só que uma coisa que eu gostaria de mostrar para você é que esses investimentos são de renda fixa. Poupanças, LCs, os CDBs e os tesouros são investimentos todos de renda fixa. E o que é um investimento de renda fixa? Falando de uma forma muito simples para você, os investimentos de renda fixa são aqueles que você consegue até antes mesmo de fazer a sua aplicação saber quanto ele vai te pagar, porque eles seguem uma taxa fixa de juros. Então você consegue fazer simulações de quanto o seu dinheiro renderia por X anos na poupança, numa LC, num CDB e num tesouro. São todos investimentos de renda fixa. Só que, preste atenção, esses 3 primeiros aqui, ó, eles têm um retorno inferior ao Tesouro Selic. Com um adicional que talvez você não saiba ainda, é que o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país. Dentre todos os investimentos que você puder pensar de renda fixa, que ainda existem números aqui, tem debêntures, tem CRIs, tem várias coisas, tem fundos de investimento, mas os mais seguros, que têm o menor risco de calote, são os títulos do governo federal. E a verdade que talvez você não saiba é que esses 3 primeiros investimentos aqui, eles não são investimentos de fato. Quando a gente para olhar, eles são, na verdade, produtos que os bancos e as corretoras, que são empresas, criam para ganhar dinheiro em cima de você, às custas da sua ingenuidade, da sua falta de conhecimento de que, por exemplo, os tesouros são muito mais seguros do que os investimentos que os bancos te oferecem, porque esses produtos dos bancos têm um risco de calote superior aos tesouros que o governo federal te dá a garantia soberana de ter o seu valor de volta. Então, só por isso, você já deveria abrir mão desses 3 aqui. E se você compara o retorno desses 3 primeiros com o do Tesouro Selic, que é o risco número 1 menor do Brasil, você tem aí o segundo motivo, então, que é a rentabilidade, para você descartar, parar de colocar o seu dinheiro nos investimentos que o banco te oferece, tá bom? Então, perceba que o que você deveria ter na sua carteira são aqui do Tesouro Selic para baixo.
Tesouros, fundos imobiliários, investimentos no exterior e ações. Isso sim é mais seguro do que aqueles de cima e tem potencial de retorno para você, né? Porque você não quer investir para ganhar um trocadinho, você quer multiplicar o seu dinheiro com segurança. Então é aqui, é nesses tipos de investimento. Só que tirando o tesouro, os três últimos, eles são investimentos de renda variável. O que significa isso? Significa que o que eles te pagam é variável, não segue uma taxa fixa. Por isso é difícil fazer uma simulação do quanto eles vão pagar nos próximos anos. A gente só sabe o quanto eles pagaram, com base nisso a gente tem uma estimativa do potencial desses investimentos, mas eles não seguem uma taxa fixa. O preço deles sofre variação de acordo com o mercado, de acordo com o quanto as pessoas estão procurando por esse ativo ou não. E aí então, para ficar bem claro na sua cabeça, né, esses 4 últimos aqui são os investimentos que deveriam compor uma boa carteira de investimentos. O Tesouro Selic, fundos imobiliários, que aqui obviamente não é só esse, você não faz uma carteira de fundos imobiliários com apenas um fundo, isso aqui é só um exemplo para você ter ideia do potencial desses ativos. VOO, que é um dos ativos, uma possibilidade de como você investir no exterior, e a Prio 3, que da mesma forma que o fundo imobiliário, você não investe somente em uma ação. Então aqui é só um exemplo de uma boa ação. Você poderia colocar outras que não essa, por exemplo. E você pode estar pensando, mas essa simulação só vale para 10 mil? Não tenho 10 mil, talvez você tenha menos que isso. E aí você pode criar uma carteira com muito menos que 10 mil reais, ou você pode ter 10 milhões. Você também cria uma carteira diversificada, independente do valor. Os 10 mil eu usei só para fazer uma simulação, é um exemplo para você. E uma coisa muito importante é que nesse vídeo o que eu simulei foi você investir uma bolada nesses 10 mil reais e esperar, deixar quieto. Você não fez nesse exemplo absolutamente nada nesses 5 anos. Você só investiu esse dinheiro em cada um desses investimentos e esperou para ver o resultado, para colher o que tinha de retorno agora. Então, isso é muito diferente daquele discurso que é vendido por muitas pessoas que são investidores amadores e que acham que você tem que ficar acompanhando o mercado, vendo notícia todo dia. Ah, aumentou a taxa de juros, o que eu vou fazer? Como é que eu vou mudar? Não vai mudar nada. Investidor de sucesso é aquele que põe o dinheiro no investimento e é paciente para esperar ver os frutos daquilo. Quando que eu venderia essa ação, esse fundo imobiliário, esse investimento no exterior? De preferência nunca, né? O ideal é que você leve esses ativos até o final da sua vida e isso fique de herança para quem for herdeiro seu. E olhando essa simulação, não fique tentado a investir somente naquela ação que eu te mostrei que teria dado o maior retorno possível. Primeiro porque eu fiz uma simulação com o retorno passado, não é garantia de que você ganhe exatamente aquilo investindo começando hoje, né, nos próximos 5 anos. E segundo porque você precisa, para investir com segurança, diversificar. Dividir o seu dinheiro em algo como se fossem caixinhas, né? Então você coloca um pouco em ações, não só uma ação, várias ações diferentes. Um pouco do seu dinheiro em fundos imobiliários, não só um, também vários. Um pouco investimento no exterior, diversificando ali também. Então você não escolhe só o investimento que teve um maior retorno nos últimos anos, e sim diversifica, porque eles vão te dar benefícios diferentes. Como eu falei anteriormente, os fundos imobiliários, por exemplo, têm essa vantagem adicional de te pagar mensalmente uma renda passiva. Então você vai investindo cada vez mais nos fundos imobiliários e criando um bolo de renda passiva. E quando esse valor for muito maior do que o valor que você precisa para viver hoje, vamos supor que você viva com 5 mil reais e você está recebendo 15, 20 mil de renda passiva, você tem aí a sua liberdade financeira. E você pode usar também as ações para isso, né? As ações no Brasil te pagam não mensalmente certinho, mas a cada X meses, dinheiro também, dividendos, né? E você pode usar isso para construir a sua liberdade financeira, bem como os investimentos no exterior que, além de tudo, te pagam em dólar, não é em real. E como a gente tem essa tendência de que o dólar continue subindo, que na verdade é o real que está se desvalorizando, isso é uma vantagem a mais para quem investe no exterior, né? Que a gente sabe que lá na frente o dólar vai custar cada vez mais caro para o brasileiro. Portanto, você vai ganhar também nessa diferença de câmbio, além de ganhar na questão da valorização da cota, do preço desse ativo.
Então, se você quer pular fora daqueles produtos bancários que são vendidos para você pelo gerente do banco ou assessor da corretora, pintados de ouro, como se fossem os investimentos que vão ajudar você nos seus objetivos financeiros e não são, só estão enriquecendo o próprio banco lá às suas custas, você precisa começar a se instruir, a ganhar autonomia para investir sozinho, escolhendo os melhores tesouros para o seu caso, para cada objetivo seu da sua vida, escolhendo as melhores ações, os melhores fundos imobiliários e os melhores investimentos no exterior. E se você quiser aprender isso, eu tenho o meu treinamento, vou deixar o link aqui na descrição, que é composto por aulas curtas e direto ao ponto, onde você aprende na prática, como se eu estivesse pegando na sua mão e te ensinando a investir do zero. Então você passa primeiramente pela escolha de corretoras que não te cobram taxa, como é que você estabelece os seus objetivos financeiros, como é que você compra um tesouro, como é que você escolhe quais são as 10 melhores ações da Bolsa de Valores, os 10 melhores fundos imobiliários, quais são os investimentos no exterior, como é que eu faço isso, como é que eu converto real para dólar. Tudo isso você aprende nesse meu treinamento. E não importa se você não sabe nada de investimento, se você não gosta de investimento. Por isso que as aulas são curtas e direto ao ponto, porque eu penso em quem não gosta de ficar estudando essas coisas. E também não importa se você não tem dinheiro ainda, se você vai começar do zero agora. Poxa, não tem nenhum real guardado. Dá para eu fazer esse treinamento? Dá para eu começar agora? Dá, e você já vai começar do jeito certo, do jeito mais seguro e do jeito mais rentável. Então, se te interessou, vem aqui no link desse vídeo e se inscreve na mentoria. Eu tenho certeza que você achou essa simulação interessante, você gostou de algum dos ativos ali sobre os quais você nem sabia ainda, e aproveita porque pode ter pessoas que você conhece, amigos ou familiares que estejam investindo de forma errada. Aproveita para dar essa chance deles também aprenderem. Então manda esse vídeo para essas pessoas, tá bom? E eu te espero num próximo conteúdo.